Olá pessoal, tudo bom? Eu vou aproveitar, para gravar um vídeo para vocês de como pintar a folha da uva. É o mesmo risco porque é um trabalho que eu estou fazendo que são várias peças, né? Então eu estou pintando várias peças para a mesma pessoa e então são todos iguais. Mas é bom que eu aproveito e tenho a oportunidade de fazer várias coisas para vocês, né? Eu já fiz a maçã, já fiz a uva e hoje eu vou explicar para vocês como que pinta a folha da uva. A folha da uva, na verdade, a gente pode pintar de várias formas, né? Essa é uma forma que eu acho que fica bem legal, ela fica bem bonita. Então eu vou explicar esse jeito para vocês, mas existem outras formas de pintar, pode pintar com outras cores. Eu vou usar o verde oliva, o branco e o vinho. Então, o que eu faço primeiro, eu começo por aqui para poder fazer o meio das folhas, porque é como se ela fosse dividida, né, para os três lados. Então, primeiro eu marco esse ponto aqui e depois eu começo a puxar o verde. Lembrando que tudo que a gente faz tem que ter luz e sombra, né, para poder dar um movimento. Muita gente fala que folha é difícil de pintar, né? Eu não acho assim muito difícil. O segredo da folha é o movimento do pincel, né? Você não pode puxar, como eu falei, reto. As coisas na natureza elas têm uma forma. Então a gente tem que fazer esse movimento de subida para poder dar um movimento na folha, né? Se você faz um movimento sempre reto para cima, né, não vai ficar legal. Mesmo aqui, olha, vocês lembram que no outro vídeo sobre consertar erros eu mostrei para vocês uma folha que a menina fez todas elas muito retas, né, então acaba não ficando legal. Então o segredo é esse aqui, é o movimento do pincel, olha, sempre neste movimento. Gente, eu não uso, muito difícil eu usar diluente, clareador, é muito difícil eu usar essas coisas, tá? Normalmente eu pinto diretamente mesmo no tecido, sem nada. Eu procuro sempre ver só se a minha tinta não tá muito grossa, porque realmente com a tinta grossa dificulta o trabalho. Se ela tiver grossa, eu sempre dou uma diluída nela com o Aquarela Silk, com esse aqui, que vocês já conhecem. Eu jogo dentro do vidrinho mesmo, não tem muito segredo, né? E chacoalho até ver a forma, né, que ela tá. Se ela já tá legal, se tá muito mole, se ainda tá muito dura. Vou pondo aos pouquinhos, que é para não estragar a tinta, porque se ficar aguada demais também, a gente acaba estragando. Olha, agora eu tô colocando aqui um pouquinho do vinho. A gente colocar algumas cores assim, é bom que dá uma quebrada naquele verde, fica parecendo que a folha tá um pouquinho queimada. Vou colocar mais um pouquinho do verde oliva, um pouquinho do vinho. Nessa parte aqui, que fica embaixo, eu sempre gosto de deixar mais escurinho. Porque é o que tá embaixo. Então a luz, ela tá pegando, normalmente ela pega nas coisas, né? Se vocês observarem, quando o sol tá batendo, quando a gente fala luz, a gente tá falando de sol, de claridade. Quando a luz está batendo, ela vem de cima e de um dos lados. Olha, agora eu vou com o branco e vou começar a puxar para dentro. Sempre a tinta na parte de cima do pincel. Se eu ver que tá com muita tinta, eu tenho o pires aqui que eu tiro o excesso sempre. Tá? E o segredo é o movimento do pincel.
Não tem outro segredo para a folha. Não existe uma dificuldade. É questão de soltar mesmo a mão, né, para conseguir fazer o movimento que precisa com o pincel. Eu também já falei no outro vídeo, as pessoas que escrevem pouco, hoje, né, quase ninguém mais escreve, porque tem uns computadores que a gente acaba digitando mais do que escrevendo. As pessoas que escrevem pouco, pessoas que trabalham com serviço muito pesado, né, elas acabam ficando com a mão mais... Vou colocar um pouquinho mais de verde aqui, ó. Elas acabam ficando com os movimentos um pouquinho mais duros, mas conseguem, tá? Não tem esse, eu não consigo pintar. Consegue sim. Todo mundo consegue, é questão de treinar. Às vezes uns vão ter mais um pouquinho de dificuldade do que outros para conseguir fazer o movimento, mas todos conseguem. É uma terapia, como eu disse, a gente senta, a gente esquece aqui da vida, né? Esquece dos problemas, esquece de um monte de coisa. Então é legal, às vezes colocar uma musiquinha bem suave enquanto tá pintando, a gente relaxa muito. Olha, então, gente, eu vou colocando branco e vou puxando com o pincel mais deitadinho. Se eu quero um movimento mais largo, eu coloco ele mais deitado. Se eu quero um movimento mais fino, eu ponho ele mais em pé. E olha, sempre vindo pro meio da folha, né? Pra poder a gente aqui, quando a gente vai fazendo isso com branco, a gente já vai fazendo aquelas nervurinhas na folha. Então, olha, daqui eu vou fazer pro meio também, pro centro. Por isso que eu já demarco os 3 lados, porque aí a gente já consegue vir e fazendo os movimentos mais acertados. Vou pegar um pouquinho do verde aqui, misturar com o branco. Fica legal esse, às vezes, deixar um excessozinho de tinta. Eu gosto, né? Eu acho que em alguns trabalhos fica bem legal. Se vê que o branco tá vindo muito, lavem o pincel, tirem o excesso, deixe o pincel limpinho e vem com ele limpo novamente, fazendo os movimentos. Porque senão clareia demais a folha e aí também não fica bom, né? Então eu vou agora pegar aqui um pouquinho do verde oliva junto com o vinho. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá as tintas pra vocês verem, né, o que eu tô fazendo. Então eu peguei um pouquinho do verde oliva com o vinho e vou fazer essa lateral aqui da folha, sempre puxando pra dentro. Olha o verde, o vinho, a tinta pra cima, e aí eu coloco ela pra fora da folha, porque aí eu já consigo esse contorno bem certinho. Então não tem grande dificuldade não, é soltar, a dificuldade é soltar a mão para fazer o movimento, mas é treino, ok? Agora eu vou com branco, marcar aqui o meio e vou novamente puxar agora no sentido contrário para fora, dando a luz aqui nessa partezinha de baixo. É uma forma bem legal, não é difícil de fazer não, né? Vocês treinem primeiro num tecido que vocês acham que não tem problema estragar, né? Treina primeiro bem os movimentos e aí depois vocês riscam, façam o seu primeiro risco e manda bala, como falam, né? Não vai ficar com medo de estragar, de errar, não. A gente só acerta se a gente tentar.
E a tentativa, às vezes, tem que ser várias e várias vezes. Igual a criança, quando tá aprendendo a andar, a falar, nada acontece do dia para a noite. E muitas vezes eu falei, a gente está muito acostumado agora a não escrever, a não ter muita coisa com as mãos. Isso acaba dificultando, né, os nossos movimentos. Mas dá certo. Olha, novamente eu venho com branco nessa parte de baixo. Aqui eu puxei primeiro o branco antes de puxar a parte de fora, mas no final não faz muita diferença, tá? Se você puxar, colocar primeiro o verde e depois o branco, né, não faz muita diferença. Agora eu vou vir novamente com o verde e um pouquinho do vinho e vou fazer essa parte de baixo. Eu gosto de misturar um pouquinho, às vezes, do vinho, às vezes um pouquinho do marrom, às vezes o terra queimada, né? O caramelo. São várias coisas que a gente pode usar na pintura, né? Que isso é criatividade. Olha, agora eu venho com branco aqui um pouquinho, para fazer um pouquinho mais das nervurinhas. E é isso, gente, olha. Não tem grande segredo não, ok? Aqui nas pontinhas eu sempre dou uma puxadinha e tá pronta a nossa folha. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Como eu disse, tô repetindo o mesmo risco, mas em breve eu venho com um risco diferente, novas coisas para vocês, então vocês acompanhem o canal. Eu preciso terminar essa encomenda aqui, então eu tô aproveitando, porque são aulas importantes, né? Principalmente a folha, depois eu vou ensinar também a fazer a folha comum, sem ser a folha da uva. A folha nós usamos em todas as pinturas quase, né? Então é uma coisa assim que é legal treinar bastante, que eu falei, pega um tecido que vocês não querem estragar, treina um movimento de mão antes de pegar o primeiro trabalho para fazer, mas não tem segredo. Um beijo para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.